Então, de uma maneira bem prática e com muito treino, porque o esfumado, a parte dos olhos, de acabamento, é muito treino. Então, você vai prestar bem atenção, vai anotar todas as dicas e vai colocar em prática depois, porque eu quero ver você reproduzindo essa maquiagem, tá bom? Para facilitar a vida, tem um produto que eu sou extremamente apaixonada, que é esse BT Velvet da linha da Bruna Tavares. Ele é uma sombra cremosa que tem de várias cores, que facilita muito na durabilidade da sombra, na pigmentação e até no esfumado, tá? Então hoje eu vou usar esse daqui, que é na cor Toffee. Ele já vem com o aplicadorzinho assim, ó. Então, para você aplicar a sombra de uma maneira correta e do formato certo do seu olho, tem umas dicasinhas. Então, aplique a sombra até onde o pincel afunda, aqui é onde deve terminar a sua sombra, ó, faz essa marcação. Aqui na linha do côncavo, também faz uma marcação aonde afunda o pincel. E aqui no início, que é onde também afunda o pincel. Feito esses 3 pontos, você vem preenchendo toda a sua pálpebra móvel, seguindo esses 3 pontinhos que são as medidas do seu olho, tá? Todo mundo tem um olho diferente, então o ideal é a gente seguir o formato que a gente já tem para valorizar muito mais e ficar muito mais bonito o efeito da maquiagem. Ó, então apliquei aqui primeiro. Vou pegar um pincel macio de esfumar. E vou pegar também mais um papel toalha aqui, que é para ajudar no nosso acabamento, tá? Sempre que precisar, a gente vem limpando o pincelzinho. Então, ó, vou pegar as bordinhas desse produto, vou fazer movimentos circulares ou de vai e vem, tá? O que você se sentir mais confortável. O interessante é você sempre pegar no finalzinho do pincel. Isso vai te deixar com a mão mais maleável e o esfumado sempre vai ficar mais bonito. Se você pega com o pincel a mão aqui bem perto, automaticamente você já vai fazer mais força e essa sombra vai para lugares que não precisa. Então, mão levinha, acabamento sempre mais bonito, tá? Então, ó, faça movimentos circulares, movimentos de vai e vem, que é para tirar o excesso desse produto. E vou limpando aqui no meu papelzinho. E vou seguindo aquela linha do olho. Olha como que só esse produto já deixa um efeito super bonito. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Essa cor é bem linda, é bem coringa pro dia a dia, é um marrom bem bonito. Então essa fica como primeira opção de olho. Pode ser um olho, uma sombra pro dia a dia, ou quando você quer ir num evento que não quer carregar muito na maquiagem, esse olho é uma opção super bonita. Ó, bem esfumadinho, tá? Vai tirando o excesso e se vê que ainda tem uma marcação, volta com o pincel de esfumar e faz aquele movimento para tirar o excesso. Agora, eu vou pegar um lápis de olho. Esse daqui, coitado, já tá no fim da vida dele. Esse é o TED da MAC. E eu vou aplicar em toda a minha linha d'água e um pouquinho abaixo, pintando aqui os meus cílios inferiores. Não é uma regra fazer a sombra primeiro e agora fazer o lápis, mas é que eu quero mostrar pra vocês uma opção de maquiagem mais dia. Depois a gente incrementa um pouco mais essa maquiagem para tornar uma maquiagem noite, tá bom? Então, venho aqui, aplico na linha d'água, em toda a extensão da linha d'água, que é aqui dentro dos olhos. E também aplico um pouquinho para fora, como se estivesse pintando os cílios inferiores. Do outro lado, a mesma coisa.
Vou pegar um pincel que chama pincel lápis. Ele é um pincel de ponta bem fininha e macio. Vou pegar só aqui a bordinha desse lápis e esfumar, porque o acabamento na maquiagem é tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, tudo que você puder esfumar, dar acabamento, pode ter certeza que o efeito e o resultado vai ser muito mais bonito. Eu gosto dessa parte inferior dos olhos, deixar um pouquinho mais grosso o lápis. Mas se você não gostar, não tem problema também, tá? É só manter ele um pouco mais acima ou apenas dentro da linha d'água. Aí isso é muito particular, então vai do gosto de cada um. E aqui, em vez de aplicar um lápis marrom, eu poderia aplicar um lápis preto, poderia aplicar um lápis azul, um lápis vermelho, um lápis rosa. Vai da sua inspiração, da sua vontade, mas a maneira de fazer sempre vai ser a mesma. A maneira de aplicação sempre vai ser a mesma. O que vai mudar é textura de produto e cor do produto, mas a maneira de aplicar sempre vai ser a mesma. Ó, feito isso, eu vou pegar uma sombra de tonalidade marrom. Esse é um marrom um pouco mais quente, ó. Essa é a sombra Mocha da marca Tracta. Eu gosto bastante dela. Eu vou vir aqui selando esse lápis, porque tudo o que é cremoso precisa de alguma coisa em pó para poder selar. Então, selando o lápis, a gente vai correr muito menos o risco dele ficar derretendo, escorrendo ao longo do dia. Não sei se você passa por essa situação do lápis não resistir, mas é porque produto cremoso sozinho, sem selagem, é difícil de resistir mesmo, é difícil de ter durabilidade. Então, tudo que for cremoso, você vem com algum produto em pó para poder selar. Isso vai aumentar muito a resistência do produto. Então, essa é uma outra dica. Eu vou pegar um pincelzinho e um pó compacto, o mesmo que eu usei na pele, e vou aplicar, ó, bem aqui abaixo, para poder ajudar nesse esfumado e tirar qualquer excesso de produto que tenha caído aqui embaixo, para sempre ficar tudo bem limpinho, tá? Ainda pensando nesse produto prático e que tem uma resistência muito boa, eu vou usar outro produto desse, que é o BT Velvet da linha da Bruna Tavares. Essa é a cor Brown e ele é um marrom um pouco mais fechado, tá? Então, eu vou aplicar aqui, ó, bem na raiz do cílio superior, de uma maneira bem despretensiosa mesmo. Não quero que fique muito retinho, muito certinho. Vou aplicar aqui nos dois olhos, como se eu estivesse fazendo um delineado. Agora eu vou usar um pincel bem pequenininho de esfumado. Olha, esse daqui. Ele é um da Macrylan, numeração BT10. Então, eu vou esfumar esse produto aqui, tirando essa marcação. Já dá um acabamento super bonito. Ó. Se quiser, pode manter até aqui o final do olho. Ou se você quiser, também pode puxar um pouquinho pra fora pra dar uma esgateada nesse olho. Daí fica de acordo com a proposta que vocês querem e o efeito que vocês querem causar também. Também vou usar o BT Velvet na cor Black, tá? Pra deixar esse olho bem mais dramático. Então, eu vou passar aqui na linha d'água.
assim. Já dá outra cara pra esse olho, né? Vou voltar com o pincel lápis e vou esfumar mais um pouquinho. E essa parte do esfumado, eu repito pra você, se não gostar dele mais grossinho, pode manter ele mais pra dentro da linha d'água, tá? Não precisa esfumar tanto. Mas eu particularmente acho que o efeito do esfumado fica muito mais bonito e amplia muito mais os olhos. Sim. Vou voltar com aquela sombra marronzinha para dar um acabamento. E aí fica dessa forma. Bem bonito, né? Vou pegar uma sombra preta agora. Uma sombra preta na cor preta, com o mesmo pincel. E vou aplicar bem rente à raiz aqui dos cílios inferiores, para potencializar ainda mais esse preto. Do outro lado a mesma coisa. O pincel, gente, ajuda muito no acabamento. Então procure ter ferramentas também que vai te ajudar na execução da maquiagem, tá? Porque se você não tiver o pincel adequado, por exemplo, a gente não consegue dar esses efeitos. Então o pincel, ele é super importante. Volto de novo com um pouquinho do marrom e aplico ele um pouquinho abaixo do preto, pra gente criar essa transição, deixar esse esfumado de baixo aqui mais bonito. Essa maquiagem tá totalmente em tons opacos, então vamos colocar um pouquinho de brilho? Vamos aprender? Então a gente vai usar uma cola específica para glitter e um pigmento glitter. Esse daqui, essa cola é da Ana Paula Marçal e esse pigmento aqui é da linha da Natália Capello, na cor 185. Eu coloquei um pouco de cola, ela é uma cola líquida, ó, aqui no dorso da mão. E eu vou aplicar na minha pálpebra diretamente com os dedos. Então eu pego aqui, ó, um pouco dessa colinha e vou aplicar em toda a minha pálpebra, dando batidinhas, porque eu não quero tirar a sombra que tá por baixo, tá? E aí, eu venho com um pincel de sombra mesmo, vou pegar aqui um pouco desse glitter. Eu escolhi esse glitter que ele tem a cor assim mais terrosa, e eu achei que ia ficar bonito pra essa maquiagem, mas vocês podem escolher o glitter da sua preferência. E aí você vem depositando de baixo para cima. Sempre o excesso do produto você pode colocar aqui abaixo, que já pode ficar mais forte, e depositando mesmo, tá? Ó, pressiona nesse olho, que é para esse pigmento colar mesmo. E aí você vai ter uma sombra aí que vai durar a noite inteira. E aí volta com o pincel de esfumado e eu vou dar acabamento só nas bordinhas. A gente poderia parar por aqui, mas como eu sou a louca do brilho, vou colocar um pouquinho mais para vocês verem um efeito um pouco mais iluminado aí. Mas já poderia parar por aqui, tá? Eu vou aplicar na área dos olhos só um pouquinho do Light Fix, que é uma bruma fixadora, mas pode ser qualquer outra bruma fixadora que vocês tenham aí. Vou aplicar um pouquinho mais distante, porque eu quero só o efeito molhadinho aqui no meu olho.
mas na área dos olhos mesmo, tá? E vou usar um glitter um pouco mais grossinho. Esse aqui é o Reflex Pearl da MAC. Ó, ele tem umas partículas um pouco mais grossinhas. E eu vou aplicar ele com o mesmo pincel que eu usei no glitter anterior. Então, pega o glitter aqui, tira um pouquinho o excesso e vou aplicando por toda a minha pálpebra. Olha esse efeito, que lindo! Sempre subo um pouquinho aqui, ó, já pra dar um efeito mais iluminado abaixo da sobrancelha também. Venho com um pincel, aquele pequenininho, com um pouquinho do pó compacto e vou passar por toda a pele pra poder tirar essas pequenas partículas de brilho que ficou caidinha por aqui. Vou passar máscara de cílios. Eu gosto muito dessa daqui, que é a prova d'água da Maybelline. E vou passar por todo o meus cílios. Um truquezinho bem legal é você olhar pra baixo, ergue o queixo um pouquinho, olha pra baixo, tô com um espelhinho aqui, ó. Olha pra baixo e aplica em movimentos de vai e vem, ó. Vai e vem. Porque se você fizer só isso aqui, ó, você tá só tingindo os seus cílios, tá? Você tá só pintando ele. Se você faz esse movimento de vai e vem, você tá unindo um pelo no outro e faz com que eles deem volume, tá? Então essa é uma dica super interessante. Ó, movimentos vai e vem. E olhando pra baixo, evita que você pegue aqui na parte de cima da sombra ou aqui na parte de baixo dos olhos. Os cílios que eu gosto de usar em mim é esse daqui, ó, que é o modelo H13, que vem nessa caixinha com 5 pares de cílios, que ele é maravilhosamente lindo. Eu gosto muito. Junto com essa cola aqui, que é a Fix Glue da Índice Tóquio. Mas eu indico pra você procurar uns cílios que vai ser bom pro seu formato de olho e pro tamanho do seu olho. Então não adianta você ver um cílio super volumoso, super alongado, sendo que você tem um olho pequeno e não vai ficar confortável no seu olho, tá? Então procure por cílios que vai se encaixar perfeitamente pro seu tamanho de olho, que vai ficar muito mais confortável de usar. Esse daqui fica ótimo pro meu formato de olho, por isso que eu gosto muito dele. Então, já apliquei a cola. Aqui, ó. Eu sempre aplico a cola bem na raizinha dos cílios, tá? Se caso, no momento que você comprar os cílios, ele estiver maior no seu formato de olho, você sempre corta o finalzinho dos seus cílios, tá? Que é pra ele ficar no tamanho ideal para o seu tipo de olho. Aí eu sempre tenho uma tesourinha em mãos também. Então, ó. Vai medir aqui, do início do primeiro pelinho dos seus cílios até o final, no último pelinho dos seus cílios também. O que sobrou daqui pra lá, você corta. Vou pegar aqui o espelho pra me ajudar. E aí, como que eu faço? Eu sempre aplico o centro dos cílios, bem em cima dos meus cílios natural. Aí eu venho, colo a pontinha do canto externo e agora colo a pontinha do canto interno. Sempre essa coisa de olhar para baixo vai te ajudar a enxergar um pouco melhor e você ficar com essa área da pálpebra um pouco mais distante. E aí você consegue enxergar melhor. Ó, tô com o espelho aqui, tô olhando ele bem de baixo, eu consigo olhar bem a raiz dos meus cílios natural. Então isso facilita muito na aplicação.
Mas cílios postiço é prática, prática e prática. Quanto mais você praticar, melhor você fica e depois vai no automático, tá? Olha o efeito, a diferença que dá. Cílios postiço é tudo de bom. Então, eu só pressiono agora pra ver se tá tudo coladinho, tudo bonitinho. E aí, já posso colar o próximo. Agora, vamos para a correção da sobrancelha. É sempre bom lembrar que a sobrancelha é o desenho do nosso rosto. Então, se você gosta de uma sobrancelha mais marcada, você pode fazer mais marcada, é só carregar um pouco no produto. Se você gosta da sobrancelha mais leve, é só colocar um pouquinho menos de produto. Eu sempre gosto de usar esse pincelzinho escova aqui, ó, porque a gente vem penteando o pelinho e já tira um pouco o excesso de base, de pó que passou por aqui. Olha como que já muda a tonalidade de uma para outra. Então, vem, escova aqui a sobrancelha, tira todo o excesso de produto. E aí, a gente tá preparando ela para receber o produtinho que vem logo em seguida. O produto que eu gosto de usar é uma pasta para sobrancelha. Na verdade, esse daqui é um corretivo, mas eu uso ele como corretor de sobrancelha, com um pincel chanfrado, bem fininho, que ele vai te dar um pouco mais de limitação para a área da sobrancelha, que é um pouco menor. Então, eu uso esse corretivo aqui, ó, ele já tá quase no finzinho, mas ele tem essa temperatura, essa tonalidade um pouco mais acinzentada, que é o ideal para sobrancelha, que é o que fica mais natural. Esse daqui é o D17 da marca Kryolan. Mas hoje em dia, no mercado, em lojas de cosméticos, tem muita pomada, pasta de sobrancelha de marcas nacionais que tem essa temperatura, essa tonalidade que são excelentes. Então, vamos lá para a aplicação. Começo pintando toda a parte inferior da minha sobrancelha, toda a parte de baixo, desde o início até o final. E vou dosando a quantidade do produto. Se você quer uma sobrancelha mais leve, é só usar um pouquinho menos de produto. E aí agora, eu vou fazer a parte de cima. Então, venho desde o início e vou fazendo contorno no próprio desenho que já tenho, tá? E venho até aqui. O restante que sobrou no pincel, a gente só tinge a sobrancelha. E venho pintando ela por inteira. Já dá uma super diferença, né? Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. Mas a sobrancelha é muito particular de cada pessoa. Então, procure usar produtos de tonalidade que você vai se sentir bem e de preferência que seja de acordo com a cor do seu cabelo. Então, se você tem um cabelo mais escuro, um pouco mais preto, use tonalidades que vai se aproximar ao seu tom de cabelo e assim serve para o loiro, para o ruivo e tudo mais. Tem muito produto mesmo hoje em dia à venda e eu tenho certeza que você vai achar o tom ideal para você. Então, essa é a proposta de maquiagem que eu trouxe para vocês nessa videoaula. Uma maquiagem prática, sem muito mistério, que dá pra você usar tanto no dia a dia quanto numa festa. Espero muito que esse vídeo seja proveitoso e eu vou trazer muitos outros tutoriais, muitas outras videoaulas, então fique ligadinha por aqui. Um super beijo!